eixos pensados para a garantia da criança, de direitos da criança e do adolescente. O primeiro deles é na promoção de serviços e programas e políticas públicas, especialmente políticas sociais, para órgãos da saúde, educação, assistência, cultura, lazer, profissionalização, etc. Por exemplo, uma UBS que oferece uma vacina, ela está garantindo esse eixo de proteção da promoção de direitos. Uma escola que oferece a vaga em creche, o CREAS, que oferece assistência social. Em tese, se o eixo da promoção e os órgãos em que trabalham com a promoção de direitos funcionam, a gente não tem problema algum, né? Porque todos os direitos estão sendo respeitados. O problema é que a gente sabe que a promoção por si só não funciona, né? Porque sempre há uma omissão do Estado, sempre há uma violação de direitos praticada pelos pais ou pela própria sociedade. Então, a gente também tem que ter um segundo eixo, que é um eixo de defesas, né? De defesa da criança. Então, a gente vai ter órgãos específicos para garantir que aquelas omissões ou ações que violaram direitos da criança e do adolescente sejam sanadas, né? Por exemplo, se não tem vaga na creche, naquele bairro, né, a Defensoria Pública ou o Ministério Público, por exemplo, tem que acionar, né, inclusive judicialmente, a prefeitura para que ofereça educação. Então, olha só, eu já citei 3, por exemplo, órgãos na garantia de direitos dessa criança e do adolescente sob a perspectiva do eixo de defesa, né? Uma coisa que acho que é importante também lembrar que, né, a gente está falando aqui de direitos, gente, então você não pode à força né, promover esses direitos ou mesmo fazer alguma coisa no lado do eixo de defesa, né, em relação à criança e ao adolescente, né? Você não pode, por exemplo, eu acho, é uma posição minha, por exemplo, você não pode forçar uma criança a passar por um tratamento de drogas internada, né, salvo em questões muito específicas, né? Você não pode forçar alguém a ser tutelado pelo CREAS, por exemplo. Claro, né, que caso não haja condições, por exemplo, a família efetivamente precise de assistência social, ela se nega a receber isso e cria condições para a criança ficar em mais vulnerabilidade do que está, né? A gente tem que pensar aí quais são os limites desses pais, mas aí a gente tem uma violação de direitos potencial. Claro que isso é um caso, né, genérico, a gente não está olhando um caso específico que é muito mais complexo, e aí isso exige a atuação de um órgão de direito, por exemplo, o Ministério Público entrando, ou o Conselho, um órgão de defesa, como o Ministério Público ou o Conselho Tutelar, exigindo, né, ação dos pais. Mas vamos detalhar um pouquinho quais são os órgãos aí do eixo de defesa do sistema de garantia de direitos. Queria lembrar, por exemplo, um muito importante, que é o Conselho Tutelar, que eu acabei de falar, né, que ele faz a linha de frente da defesa da criança e do adolescente, né? Ele quem está lá em todas as bagunças, por assim dizer. Tem uma festa com criança ofertando bebida alcoólica, o Conselho Tutelar pode agir ali. Tem um pai que está agredindo o filho e precisa ser advertido, o Conselho Tutelar pode agir ali. O Conselho pode, inclusive, em determinadas situações bem específicas, em uma situação bem emergencial, até acolher institucionalmente uma criança. Mas lembra, isso é bem específico, bem urgente, bem excepcional.
sempre que a gente falar de separar a criança ou adolescente da sua família, vamos lembrar que isso é muito, 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 muito excepcional, certo? Lembrem sempre disso. Anotem aí, se vocês tiverem a mania de anotar as coisas. Importante, separação da criança ou do adolescente da sua família é medida excepcional, né? Principalmente quando feita pelo Conselho Tutelar, sem antes passar pelo crivo, né, pela análise do juiz. Outros órgãos de defesa, esses são bem evidentes, né, são as polícias militar e civil, que, né, agem de forma preventiva ou na investigação de crimes, até mesmo a Guarda Municipal. Claro que ela é mais pensada, mais voltada para a proteção do patrimônio público, mas, né, também, ela acaba sendo um parceiro na defesa da criança e do adolescente quando, por exemplo, garante que um parque não sofra algum tipo de violência, não tenha algum tipo de violência num parque municipal com crianças ali, né? Outro órgão de defesa é o Ministério Público, que ele pode tanto entrar com algumas ações, como o pedido de destituição do poder familiar, pode pedir entrar com uma ação penal para investigar crimes contra a criança, ele pode promover ações civis públicas para garantia de direitos, né, como, por exemplo, acesso à saúde, educação. A gente tem a Defensoria Pública, que pode fazer atendimentos individuais. Olha, aquela criança específica não está tendo direito à escola, né? Então, a defensoria pode agir ali. Aquele adolescente foi acusado de um ato infracional, então ele tem direito à defesa nesse caso. A defensoria também, para a defensoria, importa muito, né, o direito da criança e do adolescente ser ouvido. A gente até tem construído uma ideia do defensor da criança, que é muito importante nessa perspectiva de proteção de direitos e garantia de direitos que a gente vem conversado na aula passada e na de hoje, né? Lembram do que eu falei na última aula? Criança e adolescente não é um objeto de proteção, são, né, sujeitos de direitos. Então, a Defensoria Pública também tem que conversar com essa criança, tem que conversar com esse adolescente, por vezes por meio dos pais, né, ou responsáveis legais, ou mesmo diretamente, né, numa ação de investigação de ato infracional, por exemplo, ou mesmo numa ação de acolhimento institucional, tem que estar presente ali a Defensoria Pública. Uma coisa importante para lembrar é que os órgãos do sistema de garantia de direito, olha, eles têm que agir de maneira organizada, né? Eles têm que agir de maneira articulada. Não é cada um fazendo o que acha, o que dá na telha, né? É importante que cada um saiba das suas responsabilidades, que haja, que interaja com os outros para garantir esses direitos. Por exemplo, a Defensoria Pública não precisa entrar só com uma ação judicial para garantir direitos. Ela pode provocar o CREAS, por exemplo, para atender uma família que uma criança está vulnerável. Ela pode conversar com a saúde. De outra forma, também a saúde, a educação e assistência têm que andar sempre muito juntas para a garantia de direitos, né? Mesma coisa a polícia, né, em todo esse cenário. Não tem nenhum órgão ali apartado superior, melhor que os outros. Todos eles têm que agir juntos, num que a gente chama de rede, né? Atendimento de rede. Que lembra da rede mesmo do pescador, que tem vários laços, um junto com o outro, tentando pescar o máximo possível de peixes, né? A ideia é que a proteção da criança seja responsabilidade compartilhada de todo mundo, de forma organizada, e a gente possa agir de forma que faça o máximo possível para o mínimo de direitos serem violados, ou quando violados, né, a gente poder reparar as agressões ou as violências que a criança ou adolescente sofram. E aí eu quero lembrar, para encerrar, né, a aula, lembrar que assim, ninguém
é dado o direito de ser indiferente a uma situação de violação de direitos da criança. A lei reconhece que também, às vezes, uma intervenção protetiva pode ser exagerada e excessiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que eu falei isso na aula passada com vocês, quando vamos agir, né? Agir de maneira adequada, proporcional. Né? Eu lembro que dei esse exemplo para vocês, olha, uma criança apanha do pai um dia e aí ela é acolhida institucionalmente, rompe todos os laços familiares, ela é colocada para adoção, né? Isso não é razoável. Pode ser que seja necessário em algum momento uma medida mais drástica, mas vocês, principalmente, que vão estar lidando com criança e adolescente, né? Eu aqui no meu trabalho, e toda a rede, tem que pensar muito bem qual ação vai tomar, conversar com os outros órgãos da rede, olha, consulta a Defensoria, consulta o Ministério Público, fala com a assistência social, fala com a saúde, fala com a educação e pensem juntos em qual é a ação mais adequada e proporcional à criança. Senão, pode-se tomar, por exemplo, uma medida drástica e isso acabar gerando mais violência do que o necessário, né? Uma ideia, por exemplo, de uma criança que sofre violência sexual, né? Você tem que tomar cuidado com como você pergunta para ela o que aconteceu, como vai ser esse depoimento, para que a ação protetiva, né, por exemplo, a investigação criminal contra o abusador, não seja um espaço para a criança sofrer mais. Imagina ela ter que contar 5, 6, 7, 8 vezes o que aconteceu. Em um determinado momento vai desistir, né? E aí a proteção vai para o ralo. Ou senão aquilo vai ficando... Poderia ser um trauma pequeno, um trauma, né? Ou mesmo um trauma grande, mas que ela já começaria ali no primeiro dia com a rede a trabalhar. Mas aí sempre tem alguém botando o dedo na ferida. Então, acho que era isso, né? Agora vocês vão ter aulas com outros professores, né? 2 defensores também, né? Muito capazes, e eu espero que tenha contribuído um pouco para a formação de vocês. Abraço.